Olá, alegria de estar aqui com você e de receber hoje o Dr. Mário Zonta, que é cirurgião dentista e é um grande amigo nosso e com muito prazer e com muita alegria para a gente ele atendeu o convite e veio aqui contar um pouquinho sobre a profissão dele, mas baseada numa técnica diferente, não é? Nosso programa tem essa característica de buscar um pouquinho, digamos, o lado oculto das coisas, ou mais oculto. Não é que não seja tão evidente, que não seja tão já manifestado aqui no plano físico, mas alguma coisa relacionada às origens. Mário, muito obrigado, prazer recebê-lo, tá, meu querido? Obrigado a você, obrigado à TV Floripa por essa oportunidade da gente levar um pouquinho daquilo que a gente estuda todos os dias e tenho o prazer de contribuir para que a vida das pessoas possa ser melhor em todos os sentidos. Isso aí, autoconhecimento, né? Essa busca da cura, em todos os sentidos, integral. Não Isso mesmo, porque a dimensão às vezes das coisas vão muito além daquela percepção que a gente tem nesse dia a dia da gente, nas coisas que a gente faz, porque a vida é feita de memórias também, né? Sim, das lembranças, sim. E é isso que a gente carrega todos os dias, principalmente no que diz respeito a toda a nossa ancestralidade, porque para nós estarmos aqui é sinal que alguém antes de nós fez algo para que estejamos aqui, né? É só olhar um pouquinho para o passado, aí a gente começa a se conectar. Nós somos frutos aí de uma sequência evolutiva de várias pessoas antes da gente. Sim, e a gente carrega tudo isso dentro da nossa integridade pessoal, intelectual, espiritual. A gente segue adiante com isso. E o nosso corpo retrata tudo isso, Mário. Retrata. Se você puder fotografar internamente as várias partes do nosso corpo, cada parte do corpo é um reflexo dessas memórias. Porque o que acontece com o nosso corpo? O nosso corpo trabalha com um sistema que a gente chama de microsistemas. Por exemplo, a boca. A boca é um microsistema, em qual você tem aí gravado uma série de informações, principalmente de vivências dos nossos antepassados, e as experiências que você vai assumindo na tua vida, as coisas que você vai realizando, elas vão determinando uma conexão direta ou indireta com todas essas coisas vivenciais. Então muitas doenças, às vezes, que a gente acaba sendo acometido, na verdade, elas vêm com uma memória de algo que já foi vivido lá atrás por algum dos nossos antepassados, que ficam armazenados através de um sistema chamado DNA, que é a memória genética, que é a memória das células, vamos falar assim, e você ativa os processos. Sim, então muitas causas de muitas doenças, que a gente ouve falar assim, o fulano teve determinada doença, então o filho vai ter também, quer o câncer, quer alguns outros tipos de doença, vai ter também? Não, você não vem com essa predestinação, sim, mas você ativa em você o processo disso acontecer. É muito interessante. E como isso é ativado? E como pode ser desativado? Trabalhando com as memórias. E aí entra, por exemplo, uma das coisas que a gente executa e trabalha, que é a terapia neural. Terapia neural. Isso. Terapia neural, o que é? É uma terapia que a gente usa um sistema, que para isso a gente usa um anestésico, que pode ser lidocaína, procaína. A gente prefere trabalhar mais com a procaína, que ela dá uma resposta de uma forma melhor. Numa concentração de 0,5%, 0,7%, que você lembra a célula, o tecido, ou os possíveis chamados campos interferentes, dentro dessas memórias que são criadas ao longo da vida, que a gente pode chamar também de cicatrizes, que podem ser cicatrizes de ordem emocional, de ordem física, através de algumas situações que podem envolver você, que são chamados traumas, né, durante a vida. Você procura chegar nessas regiões, uma vez fazendo uma varredura, que a gente chama através de uma história de vida, onde você pega a pessoa desde onde você puder iniciar o processo com ela, até onde ela leva você até o sintoma. Você tenta rastrear isso de uma maneira bem intuitiva até, sabendo que essa memória ela pode estar contribuindo para o teu processo, tua doença, algo parecido, e você, através de infiltração, de aplicação, através de agulhas, você leva nesse tecido, nessa região, supostamente dito, uma informação de que
a origem ela pode ser reconectada com a sua essência. Ou seja, tem um termo até científico interessante chamado de desmetilação de DNA. O que é desmetilar o DNA? É você lembrar a célula, o DNA, que é a nossa memória celular, de como ela tem que trabalhar, como ela veio no mundo para ser. Por quê? Por exemplo, assim, vamos pegar uma doença, um câncer. Um câncer é uma estagnação energética. Então, as células que dão origem à formação do câncer, elas teoricamente elas estão trabalhando diferente daquilo que elas deveriam trabalhar. Sim. E você vai lá e lembra elas, o tecido ou o fator desencadeante daquilo, de que não há razão de ser. Ela pode voltar à essência dela. Beleza. Você ressignifica, você redimensiona isso para que o corpo entenda, num processo que a gente chama de eco-regulação, porque como nós somos seres sociais e vivemos dentro de um complexo que a gente pode dizer social, né, ligado com a natureza e assim por diante, nós sofremos a influência do meio. Sim. Então, nesse processo de auto-eco ocorre uma regulação. Que coisa. Essa, pelo menos, é a tentativa, né? E como você chega a essa conclusão? Qual é o seu método, ou o método da terapia neural, ou do terapeuta que aplica essa técnica, de observar isso e chegar a algumas conclusões para saber onde aplicar a procaína? Muito bem. Fernando, existe sempre um fator desencadeante, tá? Esse fator desencadeante é algum processo que você viveu, é algum trauma que você recebeu, é algo que você vivenciou e que num primeiro plano, vamos falar assim, num plano de consciência, você interpreta aquilo como algo que aconteceu, simplesmente dito. Sim. Só que nós temos um outro aspecto dentro de nós, que é o subconsciente. Claro. Então, exemplo, um pai dá uma ordem para uma criança. Qual a intuição do pai de dar essa ordem? Em criar na criança um mecanismo de defesa, de sustentabilidade na vida, algo que a criança possa ter uma autonomia de responder por algo. Como que uma criança, na sua inocência, pode interpretar, às vezes, uma atitude do pai? Ela pode entender isso como uma atitude rompante, grosseira, né? de abalar ela estruturalmente de alguma forma. E ela fica chocada com aquilo. Esse choque, até mesmo nesse aspecto pai e mãe, pelas doutrinas que eram praticadas, hoje não tanto, né? Mas os pais antigamente eram meio no laço, como a gente diz, pode criar na própria criança já uma memória de alguma coisa e ela leva isso. Ela costuma conviver com aquilo e isso lá na frente, às vezes, pode ser um fator desencadeante de doença. Olha só. Porque, assim, ó, se a gente entende que o corpo todo o tempo está trabalhando pela gente, fazendo uma regulação, por que a gente fica doente? Sim. Porque há um desequilíbrio, né? Exatamente. Então é sinal que às vezes o próprio corpo, pela memória criada através do processo, ele não está dando conta. Só que às vezes, olha que interessante, isso pode ser uma coisa imediata, questão de alguns dias, de algumas horas a partir de um trauma, certo? Vou citar exemplos para você de pacientes que a gente atendeu, que sofreram assalto, que foram assaltados em rua, assim, né? E ficaram com aquele trauma. E desencadearam a partir disso algumas doenças, tá? Das mais diversas possíveis. E foram nos médicos tradicionais, os médicos olhavam, tratavam através de medicações, né? E não chegava, fazia um efeito terapêutico de curta duração e voltava ao processo. Passava um tempo, voltava ao processo. Quando você vai lá trabalhar na memória do assalto, por exemplo, você começa a ver que aquilo gerou um impacto na pessoa. Aí você vai na profundidade do impacto e tenta verificar através disso aonde foi o start, onde ficou gravado isso. E aí, às vezes, quando você atua neste ponto, que a gente chama de campo interferente, você consegue fazer uma ressignificação. Então, exemplo, eu já tive pacientes que eu fiz aplicações a nível do chakra cardíaco, por exemplo, que imediatamente olharam para mim e disseram assim, com licença, eu tenho que sair daqui porque está vindo coisas que eu não sei o que é. E foram para o banheiro, às vezes, e vão, porque as reações são diversas que as pessoas podem ter, porque às vezes a forma com que o corpo usa
o mecanismo de limpeza pode ser dos mais variados. Verdade. Então pode ser, por exemplo, pessoas que choram, pessoas que dão risada, pessoas que dormem, pessoas que entram em catarse, pessoas que saem, têm que ir no banheiro imediatamente. Então a terapia neural, a gente cada vez que inicia um processo de terapia neural, a gente como profissional, a gente está sempre ávido a perceber que qualquer reação que venha, ela é bem-vinda. Às vezes a pessoa não entende por que ela foi fazer aquilo acontecer daquela maneira, ela não entende. Mas a gente que está pelo outro lado sabe que é um processo de limpeza. Sim. Então eu tive um caso de uma paciente especificamente que ela saiu da consulta, ela teve que ir no banheiro e ela ficou um bom tempo lá, desculpa a expressão, colocando os bofs para fora, tá? Regurgitando. E ela percebeu que quando ela retornou, que eu perguntei para ela se estava tudo bem, ela disse para mim assim, eu acabei de vivenciar toda a história do meu assalto. Nossa. Tudo aquilo que ocorreu comigo, eu vivenciei. E agora eu estou me sentindo leve. Ela colocou para fora toda aquela tensão que estava armazenada. Exato, aquele medo, aquele impacto, aquilo ficou armazenado dentro dela, de alguma maneira. Claro. E a partir do momento que você vai lá e informa que o organismo não tem mais que carregar aquilo, de certa maneira, vamos entender, ela colocou isso para fora, aquela raiva, todo aquele processo do medo, tudo, sim, através do vômito. Sim, sim. Um exemplo aqui, claro, que a gente está dando. Sim. É algo muito profundo isso, né, Mário? Vai realmente assim, atinge umas situações e aspectos que às vezes a gente até como terapeuta a gente fica surpreendido, sabia? Sim. E como que a odontologia te levou à terapia neural? Pois é, veja que interessante, Fernando. É as histórias da vida. Eu com 42 anos eu tive um câncer de próstata, tá? E eu acabei, pelo câncer de próstata, conhecendo a terapia neural. Sim. Veja como a vida coloca a gente, parece, no lugar certo, na hora certa. E quando eu conheci a terapia neural, eu pedi para ser aluno, inclusive, do curso. Então, no curso que eu fiz terapia neural, eu não só fui aluno, como eu fui paciente. E eu tive, por resquício de prostatectomia radical, eu tive uma incontinência urinária que médico nenhum urologista dava jeito. E pela experiência que eu tive, eu fiz uma aplicação de terapia neural e eu nunca mais tive problema com incontinência urinária. Inclusive eu tinha até problemas de ereção na época também. Passei a ter uma vida normal, ativa, sem problema nenhum. Que beleza. Nós podemos continuar semana que vem, Mário? Podemos, com certeza. São tantas coisas interessantes. É muito assunto, pode ter certeza. Não é? E é interessante que o seu pai é dentista, né? Meu pai é dentista. Você tem irmãos? Tenho uma irmã dentista também. Sim. A mãe e a outra irmã foram quase que secretárias do consultório. A família toda vive em torno disso aí. É muito interessante. O meu avô paterno foi dentista, vovô Engué, o querido vovô Engué, não é? O meu avô materno veio da Síria, um imigrante, e com a vovó, né? Vovó Zaia. E o meu pai foi dentista, porque na época, geralmente os filhos mais velhos seguiam as carreiras paternas, não é? Mas o meu pai não se identificou muito, querido doutor Aldair. Mas eu amava ir no consultório dele. Mas o fato dele não ter gostado muito da profissão, ele nos liberou para sermos o que quiséssemos na vida. Ele falou, meus filhos vão ser o que eles quiserem ser na vida. E isso é uma coisa também maravilhosa, né, Mário? E tudo deve estar impresso aqui na gente, não é isso? Com certeza. Você pode contar na semana que vem? Posso, sem problema nenhum. Nós estamos numa terra de imigrantes também, e o Mário vai contar o quanto a ancestralidade, pessoas que vêm de um país para outro, tudo isso está aqui, inclusive na nossa arcada dentária. Exatamente. Não é isso? Semana que vem a gente volta. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo Cá Entre Nós. Porque na vida a gente quer se conhecer. Cá